E assim, nós temos primeiras ideologias. Temos a ideologia liberal dentro do governo Bolsonaro. E temos a ideologia esquerdista, socialista, comunista, etc., como queiram chamar, na área da esquerda aí. Do ponto de vista das ideologias, eu considero o liberalismo, claro, muito mais nocivo até do que o socialismo. É porque o socialismo, ele é muito mais ostensivo, não é? Enfim, ele mata, né, assim, muito mais claramente a morte física e tudo mais. Mas, tanto mais é perigoso uma ideologia, quanto mais ela se mistura com a verdade. E a direita liberal no Brasil, ela tem caminhado nesse sentido, de se misturar muito com o erro, entende? A ponto de você não saber distinguir. Exatamente, né? Então, assim, você vai sendo arrastado aos poucos. E isso torna a ideologia muito mais perigosa. Porém, tem aquela questão, né? Uma coisa é a ideologia de cada, enfim, de cada governo e tudo mais. A outra coisa é justamente o juízo pragmático, prudencial a respeito do voto, né? Então, por exemplo, uma ideologia muito mais assassina, claro, né? Enfim, é uma ideologia pior aqui informa os Estados Unidos do que aqui informa a China, na minha opinião. Por que eu tô dizendo isso? Parece absurdo. Mas o próprio Pio XI diz, né, na Divini Redentores, ele disse que foi o liberalismo, a ideologia que abriu as almas das pessoas, dos trabalhadores, para que o veneno comunista se embrenhasse. Por quê? Porque aí remonta à modernidade, que a gente não vai entrar aqui, mas é justamente um erro de princípio que tem lá há 600, 700 anos atrás, que determinou toda essa maldição política moderna que a gente vê, cujos frutos nós vemos hoje em dia. Sim. Aí o que é que eu quero dizer? Do ponto de vista do voto, você preferiria morar na China comunista ou nos Estados Unidos? Entendeu? Do ponto de vista, digamos assim, do mínimo de liberdade. Então, entendeu? Então a ideologia dos Estados Unidos, a meu ver, é mais perigosa, mas para se viver, ela oferece uma segurança. Entendeu? Pragmaticamente. Então, assim, o voto, ele tem de se pautar muitas vezes por isso, não é? Já na China, o controle social... tipo assim, né? Assim, a igreja tá sendo perseguida de uma maneira terrível. Né? Nos Estados Unidos, a desgraça dos Estados Unidos é que ele dá liberdade muitas vezes, porque está acabando lá também, mas dão para todo mundo. A forma de perseguição, ela se distingue, mas ela é a mesma. Só que por caminhos diferentes. Posso fazer uma pergunta no meio da tua fala para tu responder? Aonde, para o católico ficar bem esclarecido, né? Aonde dessas duas ideologias é pior para o católico? Aonde é que elas oferecem um exemplo? Como é que o liberalismo pode ser pior para o católico? Só tem duas escolhas, o ruim ou o muito ruim. E aonde o comunismo, seja lá qual lá de esquerda seja candidato, é pior para o católico? Dentro da sua fala, né? Sim. Tu quer... Pode. Eu acho que é nessa questão que eu levantei aqui. O liberalismo, ele gera esse indiferentismo. Por quê? Não é que ele gere um indiferentismo que você consiga sustentar. É que, no fundo, o laicismo é uma religião. E eles só não assumem isso. Ele é uma religião que tem um Deus próprio. Que é o Estado. Não só o Estado. Que são as ideias liberais. Que são as liberdades. Que são a propriedade. Eles fazem uma até turbação do próprio direito natural. Para dizer assim, a gente consegue manter isso aqui que é do direito natural sem Deus. Quando na verdade é o contrário. Porque o direito natural depende em parte do direito divino, de certo modo. Né? Foi Deus quem nos criou. Se você não acredita nisso, fica difícil. Então ele vai assim, na minha vida pública, eu posso fazer assim. É a velha história, é de onde nasce a frase mais besta que a gente tem hoje em dia. Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. O que o cara tá dizendo? Olha, na economia, eu faço aquilo que é bom para mim. No conservadorismo, eu faço aquilo que é bom para mim também, na história dos costumes. Mas, sobretudo, as regras são para você, não para mim. O que a gente vê aí, por exemplo, do comportamento de alguns conservadores? Para resumir a minha fala, eu só estou dizendo que o liberalismo ele não só calçou a entrada do socialismo do ponto de vista ideológico, mas a prática do século XIX, se nós formos analisar com atenção, tanto na Alemanha unificada por Otto von Bismarck, como na Itália também unificada, com a dissolução dos estados pontifícios, com o acordo de Latrão que seria assinado de modo vergonhoso, porque praticamente foi a única alternativa que se concedeu a Pio XI, dentre tantas outras coisas.